Olá, sejam bem-vindos à Ectolab. O meu nome é Juliano Ginani e nós vamos hoje dar prosseguimento à oficina de criticidade, discutindo então nesse segundo módulo o artigo científico que originou a matéria jornalística que nós discutimos no primeiro módulo. Nós vamos passar por uma série de etapas aqui, discutindo as bases daquele artigo e tentando fazer algumas comparações. Nós vamos responder todas as 23 questões que se discutiu no primeiro módulo sobre o artigo jornalístico. E a gente vai entrar em algumas discussões sobre a metodologia e sobre as conclusões que a gente pode chegar. Então, nós vamos passar pela análise textual, temática e interpretativa que foi feito no primeiro módulo para o artigo jornalístico. E a gente vai discutir alguns pontos sobre a metodologia. E o importante também é tentar criar cada um de vocês uma análise para chegar a uma conclusão própria e poder então comparar o texto jornalístico com o artigo científico para estimular a criticidade de vocês. Então nós vamos agora responder as 23 questões que foram feitas já para o outro artigo. Primeira questão, a mais elementar, é quem é o autor. No caso, nós temos André Smith e o Claude Messier da Universidade de Ottawa, no Canadá, que são um grupo de neurociências, que estudaram então essa voluntária que dizia fazer a experiência fora do corpo. O artigo a que ele se refere, ele é um estudo de caso, isso é importante, ele analisou uma pessoa que relatou ser capaz de ter sensações, de experimentar, sensações somatosensoriais, ou seja, sensações de como se o corpo estivesse em movimento. Somatosensoriais significa sensações do corpo em movimento, enquanto o corpo físico se encontra parado. Então ela estava repousando e sentia que o corpo estava em movimento. E esse tipo de fenômeno, na neurociências, é considerado uma ilusão de experiência fora do corpo. Na neurociências, quando se fala experiência fora do corpo, a gente está se remetendo a um tipo de ilusão. A gente vai aprofundar mais daqui a pouco. O artigo é atual, certamente, ele foi publicado esse ano, em 10 de fevereiro, como vocês têm acesso a esse artigo também disponível no site da Ectolab. Então vocês podem ver que é um artigo realmente recente sobre o estudo de experiência fora do corpo. Esse então eu tirei então, essa figura é o próprio artigo, então ele fala sobre a experiência voluntária fora do corpo, no estudo de ressonância magnética funcional, e vocês vão poder ler mais profundamente, se vocês quiserem em inglês, o artigo já está disponível para vocês. Tá? Quais são os termos que precisam ser bem definidos para que a gente entenda esse texto? Obviamente, vocês têm que entender que é um artigo científico e muitas vezes ele parte do pressuposto que você já sabe alguns conceitos, tá? Mas é importante que a gente saiba o que são sensações somatosensoriais, experiência fora do corpo, imagética sinestésica, imagética visual, sinestesia e alucinação. Nós vamos agora definir cada um desses termos, que são os termos fundamentais que a gente discute nesse texto, também foi apresentado no próprio artigo jornalístico, alguns deles. As sensações somatosensoriais são sensações nas partes do corpo humano que podem ser sensações tanto de tato, como de temperatura, de posição, por exemplo, se você sabe que você está em pé ou que você está deitado, ou também sensações de dor. Tudo isso são sensações somatosensoriais. O outro termo é experiência fora do corpo. E aí eu vou definir segundo a neurociência, isso precisa ficar claro. Aqui a ideia é que a gente aborde o que foi o artigo falou. Então, segundo a neurociência, a experiência fora do corpo é uma alucinação que é visual e somatosensória. É uma alucinação tanto de ver questões que não estão presentes naquele momento, assim como sentir algumas questões que não poderiam estar acontecendo. Se o corpo está parado, eu não posso sentir movimento. O interessante é que o duplo ele é visto a partir de uma perspectiva diferente. Muitas vezes imóvel, visto a partir de uma perspectiva de terceira pessoa. O duplo, quando a gente fala em neurociências, não é essa consciência que saiu do corpo. O duplo, basicamente, é essa visão do corpo parado, deitado, repousado no leito. Aquilo é o duplo quando a neurociência apresenta esse termo. Para que não haja confusão de pessoas que estudam experiência fora do corpo, dentro de uma abordagem conscienciológica, que pensa que o duplo que eles estão se remetendo é o psicossoma ou algo desse tipo. O duplo, no caso das neurociências, é o corpo que ela está enxergando, que é o corpo que está parado. E, para finalizar, a experiência extracorpórea é uma sensação de estar fora do corpo, com o sentimento de uma significação da experiência, em que há uma relação emocional com aquilo ali. Isso afeta a pessoa. Isso é importante porque depois a gente vai ver que nesse relato desse artigo científico não há tanta essa relação emocional. Tá bom? Outra questão importante é discutir o que é imagética sinestésica. A sinestesia, ou seja, a imagética sinestésica, envolve imaginação, mas é a simulação mental de um ato motor, só que na perspectiva interna, ou seja, ter a visão de primeira pessoa, imaginar o próprio feedback sensitivo do próprio corpo associado ao movimento. Então, se eu imagino que estou me movendo, mas eu estou também
imaginando e tentando sentir aquela sensação do movimento em si. É diferente de outro tipo de imagética, que é a imagética visual, que a gente vai definir logo depois. Tá bom? Então vamos passar agora para a próxima questão. Imagética visual é diferente da imagética sinestésica, porque é a simulação mental de um ato motor, mas na perspectiva externa, ou seja, terceira pessoa. Então você imagina uma outra pessoa realizando o movimento. E quando você imagina uma outra pessoa, você não tem aquela sensação de estar realizando propriamente o movimento. Tá? Então isso é diferente da imagética sinestésica. No caso de sinestesia, nesse caso a sinestesia escrito com S, porque eu falei de imagética sinestésica, que é com C, isso aqui é outra coisa, é sinestesia com S. Vem do grego sim, que é união ou junção, e estesia, que é sensação, e a relação de planos sensoriais diferentes. Isso faz com que a pessoa tenha uma percepção sensorial misturada com outro tipo de percepção sensorial. Alguns exemplos, por exemplo, é o gosto com cheiro, ou a visão com tato. Aquela pessoa que percebe, por exemplo, a música e ela vê cores. Então isso é um tipo de sinestesia. É importante você saber esse assunto, porque depois o autor vai citar brevemente na conclusão dele que pode ser uma relação de sinestesia, a experiência fora do corpo. Tá? Então a gente vai agora definir o próximo termo, que é a alucinação, que é um distúrbio da sensopercepção que consiste na percepção de um objeto inexistente, ele não está ali, acompanhados da convicção inabalável na existência deste tipo de objeto. As alucinações guardam as mesmas características das percepções verdadeiras, ou seja, é como se eu estivesse tendo a percepção verdadeira. A diferença é que eu não tenho um objeto ali que eu estou percebendo. E ela pode estar relacionada a qualquer um dos sentidos. É mais comum a visual e a auditiva. E é importante vocês saberem o que é alucinação, porque é isso basicamente que é a interpretação na neurociência para o que é a experiência fora do corpo. Tá bom? O próximo termo que nós vamos definir aqui, aliás, nós vamos agora fazer um resumo do que foi trabalhado no texto. Basicamente, um voluntário, uma pessoa, relatou que fazia uma experiência fora do corpo autoinduzida. Sendo assim, colocaram esse sujeito num scanner cerebral, na máquina de ressonância magnética, e eles avaliaram que houve uma redução da atividade do córtex visual. E houve um aumento da atividade do córtex somatosensorial. Córtex são áreas do cérebro. Então, basicamente, eles viram que quando a pessoa sentia fora do corpo, não estava ativa a área visual, ou seja, não estava tendo uma imaginação visual. Estava muito mais ativa a área somatosensorial, ou seja, ele estava realmente percebendo a sensação de movimento. Então, isso é uma coisa importante. Após esse fenômeno, foi questionado aos sujeitos, quando terminou o experimento, foi perguntado ao sujeito se ele tinha realmente conseguido fazer a experiência fora do corpo. Ele fez então um relato subjetivo, dizendo que sim, e a conclusão dos pesquisadores é que trata-se de um fenômeno cerebral, já que a pessoa executou o fenômeno e realmente houve uma ativação diferencial no cérebro. E eles mostraram então no final que esse tipo relatado neste artigo é uma experiência fora do corpo com características somatosensoriais, ou seja, a ativação do cérebro foi mais na parte da sensação corporal. Mostrando então que é um tipo diferente, porque normalmente se diz que a experiência fora do corpo é um fenômeno de alucinação visual e somatosensorial. Tá? Outra questão importante aqui é que, para o artigo, então, a projeção da consciência é um tipo de alucinação, tá? Desencadeada por algum mecanismo neurológico e que pode ser sinestesia. O importante aqui, eu coloquei projeção da consciência para a gente pensar um pouquinho. No artigo, em nenhum momento se falou de projeção da consciência. Experiência fora do corpo é alucinação. Isso é importante vocês saberem, porque normalmente quando você lê um artigo científico sobre experiência fora do corpo, você acha que eles estão discutindo esses fenômenos mais transcendentes da nossa manifestação além do corpo físico. E não é isso que o artigo tem. Ele não provou nada se a consciência sai ou se a consciência não sai. Não é essa a questão. Então a gente poderia dizer que, embora se relate em relação à ciência convencional, que eles falam que a projeção da consciência é alucinatório, quando você vai ver a descrição do que eles estão falando é totalmente diferente. Tá? Não tem nada dessa percepção nossa de ter relação com ambientes extrafísicos, nada disso. Tá? Então isso é importante ter em mente na hora de vocês discutirem entre si. O resumo da metodologia a gente vai fazer aqui, é importante que vocês entendam isso, para vocês tentarem perceber como eles chegaram às conclusões do artigo. Tá bom? Primeira coisa é que ele usou uma série de questionários para avaliar o sujeito. Eles usaram o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, que é um questionário importante para avaliar distúrbios de sono. E como a gente sabe que alguns distúrbios de sono são associados à alteração de percepção somatosensorial ou vestibular,
Percepção somatosensorial é percepção em relação ao corpo, pode ser tato, posição. Em relação à percepção vestibular, é percepção de equilíbrio, tá? Então, só para vocês entenderem. E esse questionário que envolve qualidade de sono tem relação com essas sensações também. Mostrando, então, que o sujeito que tem experiência fora do corpo pode ter algum problema em relação a equilíbrio, uma labirintite, por exemplo. Que a gente vai ver que não é o caso. Foi utilizado também o questionário da imagética motora revisada e o questionário de imagética visual e sinestésica. São dois questionários para mostrar que o sujeito experimental, ele não era normal, ele não tinha nenhum problema mais sério. Ele era um sujeito normal, com algumas características específicas e poderia, então, ser estudado normalmente. Também foi usada uma escala de aberração visual, para identificar se o sujeito tinha algum tipo de percepção diferenciada. Tá? Então, é só para garantir que o que está sendo estudado é um sujeito mais ou menos normal. Tá? Eu digo mais ou menos porque normal é uma questão variável. Tá bom? Como é que foi feito? Houve apenas uma sessão de imageamento com ressonância magnética funcional. Foi feita apenas uma coleta de dados. Tá? Essa coleta, quando encerrou, o pesquisador avaliou com o sujeito, ele chegou para o sujeito e perguntou se ele realmente tinha conseguido fazer a experiência fora do corpo. Ele disse que sim. Então eles analisaram a imagem do cérebro baseado no relato do sujeito que disse que realmente tinha conseguido o fenômeno. Uma coisa interessante é que o exame durou 59 minutos de coleta, mais 10 minutos para a instrução. Ou seja, toda a pesquisa feita de experiência fora do corpo durou 59 minutos. E esses 59 minutos foram divididos em 6 blocos de atividade que eu vou mostrar agora para vocês, passo a passo, tá bom? Então, essa é uma tabela que consta no artigo, que basicamente mostra o seguinte, as 6 etapas para o experimento. Tá? A gente vai agora tentar mostrar cada uma delas aqui. Esses 3 pontos que nós marcamos são os momentos em que, de fato, o pesquisador estava tentando comparar a experiência fora do corpo com a atividade de descanso. Nesse momento, o que foi que ele fazia? O sujeito tinha que tentar realizar a experiência fora do corpo, e aí depois ele relaxava, descansava por alguns segundos e o pesquisador comparava. A gente vai mostrar agora no próximo slide uma questão interessante. Como é que acontecia? O pesquisador falava, início. A pessoa estava deitada na máquina de ressonância. Ele relaxava, assim que ele sentia que ia começar o fenômeno, ele mexia o dedo, ele marcava com o dedo. O pesquisador então contava 90 segundos e dizia pare. Com isso, era o registro da experiência fora do corpo. O pesquisador falava começa, ele marcava com o dedo o sujeito, 90 segundos, parou. Depois disso, ele também dava os mesmos 90 segundos para a pessoa apenas relaxar. E com isso era feita a imagem do cérebro com experiência fora do corpo e sem experiência fora do corpo. Tá bom? Além disso, nós tivemos um dos blocos de pesquisa que serve como controle experimental, em que o pesquisador pedia para o sujeito visualizar a experiência fora do corpo, como se ela estivesse realizando a experiência fora do corpo. E, no outro momento, ela tinha que visualizar a experiência fora do corpo como se uma terceira pessoa estivesse fazendo. Entendo que tudo isso serve como controle experimental para você ver quais áreas do cérebro estão realmente ativas durante a experiência fora do corpo. Tá bom? Um outro controle que nós tivemos é esse terceiro bloco, que basicamente a pessoa precisava imaginar, realizar polichinelo. Então ela tinha que fazer toda aquela imaginação sensório-motora também. Em comparação, obviamente, com o período de relaxamento. Assim ele conseguia comparar algumas coisas do próprio cérebro. Um outro bloco de experimento é em que o pesquisador pedia para o sujeito mexer o dedo e imaginar mexer o dedo. Isso tudo para ver como é que o cérebro da pessoa ativava quando ela fazia o movimento ou quando ela imaginava. Isso depois ele usa para comparar, para ver se na experiência extracorpórea ela está imaginando ou se ela está realmente sentindo se mexer. Tá bom? Nós vamos agora passar adiante para ver as próximas partes. Quais são as principais dúvidas que nós podemos ter num artigo como esse? Volto a definir o seguinte, que no artigo científico, em geral, ele é muito claro, conciso e direto. Não deixa muitas lacunas. Mas é importante até, em relação a dúvidas, já que ele está tendo uma abordagem um pouco mais avançada, ou melhor, uma abordagem diferente, com outro paradigma. É que a experiência fora do corpo ela é definida para os autores como alucinação. Uma pergunta a ser feita é, nesse caso, nesse experimento, o que é que vocês acham? Houve de fato uma experiência da consciência fora do corpo? Houve uma projeção consciente, lúcida? Isso a gente precisa pensar um pouquinho, tá? E como é que a voluntária se sentia em relação a isso? É importante a gente tentar entender. Para isso, eu vou colocar aqui uma
um texto retirado do próprio artigo, que é uma descrição que a voluntária fez. Ela dizia o seguinte: sinto-me em movimento, ou mais precisamente, posso fazer-me sentir como se eu estivesse em movimento. Sei muito bem que eu não estou realmente em movimento. Não há dualidade de corpo e mente quando isso acontece. Não realmente. Na verdade, eu sou hipersensível ao meu corpo naquele momento, porque eu estou muito concentrado na sensação de movimento. Eu sou o único movimento, eu, meu corpo. Por exemplo, se eu girar por tempo suficiente, eu fico tonto. Eu não me vejo acima do meu corpo. Em vez disso, todo o meu corpo subiu. Eu me sinto como sendo acima onde eu sei que eu estou. Também costumo me imaginar como se estivesse me movendo em minha mente. Mas a minha mente não é substancial, ela não se move a menos que o corpo o faça. Então essa é a descrição do sujeito. Ele percebe isso, mas para ele e o corpo físico tem uma identificação total. Isso é importante para saber quem é esse sujeito também. Tá bom? Nós vamos agora passar adiante para ver as outras perguntas. Qual é o assunto do artigo? Já está mais do que óbvio, a experiência fora do corpo voluntária. Está no título. Muito embora aqui, vocês têm que entender, experiência fora do corpo dentro da perspectiva da neurociência, que é um processo alucinatório. A nona questão é elaborar algumas palavras-chave. A gente nem precisa elaborar, porque o próprio artigo, por ser científico, ele já define isso. Ele coloca a representação corporal, porque é essa questão de saber onde está o seu corpo. Cerebelo, que é uma área do cérebro, do encéfalo, na verdade, é uma região que comanda processos motores. Tá? Então você tem o cérebro, você tem o cerebelo associado a ele, e ele comanda muito de algumas questões de movimento. Imagética sinestésica, imagética motora, experiência fora do corpo, sistemas sematosensoriais e junção temporoparietal. Isso aqui é importante, eu vou falar mais adiante, mas é uma área do cérebro que, normalmente, nos estudos sobre sensação de estar fora do corpo, essa área é uma área cerebral ativada. Então parece que isso sempre se repete. Tá bom? O tipo de texto, obviamente, é um texto científico. Isso aí a gente não resta dúvida. Tá bom? Agora, qual é a questão que o autor pretende responder? O pesquisador em si, ele busca avaliar o funcionamento cerebral durante a vivência de sensações relatadas como experiência fora do corpo, de uma pessoa que diz ter controle total sobre o assunto. Não é objetivo do artigo provar ou não a existência da consciência além do corpo físico. Tá? Ele apenas quer saber o seguinte: se a pessoa sente aquilo mesmo, como é que o cérebro está se portando? Como é que ele está funcionando? E qual a proposição fundamental defendida pelo autor? É que basicamente o fenômeno relatado é um tipo diferente de imagética sinestésica, que envolve movimento, sendo um tipo especial de fenômeno de experiência fora do corpo, de tipo especial desse tipo de alucinação, em que a pessoa não tem envolvimento emocional e a sensação é muito mais somatosensorial do que visual. Tá? Então, basicamente, é isso que é a proposição fundamental dele com a pesquisa. Qual é a estrutura argumentativa da tese? Então, eu tentei elencar alguns pontos para a gente pensar aqui. Tá? Cada um pode também tentar desenvolver um pouco melhor. Mas o fenômeno da experiência fora do corpo tem sido estudado na literatura científica e corresponde a um tipo de alucinação. Esse é o primeiro passo. A introdução toda ele mostra outras pesquisas feitas sobre o assunto. A avaliação desse fenômeno em um sujeito, no caso que ele estudou aqui, indicou a ativação do córtex visual, ou melhor, indicou uma menor ativação do córtex visual e um aumento da atividade das áreas sinestésicas, somatosensoriais, indicando diferenças em relação ao que se chama de experiência fora do corpo. Então aqui é um tipo de alucinação que é muito mais sinestésica, somatosensorial, ou seja, sensação do corpo mexer, do que visual. Tá? O tipo de pesquisa que o artigo vai se referir é uma pesquisa puramente baseada em neurociências, no ponto de vista tradicional. A amostragem nessa pesquisa foi apenas um indivíduo, foi um estudo de caso. Estou-se uma pessoa que fez uma sessão de imagem cerebral de 59 minutos. Qual foi a conclusão? O autor, nesse caso, concluiu que esse fenômeno é uma experiência fora do corpo com predominância de sensações sinestésicas, sem envolvimento emocional. Simples assim a conclusão que ele chegou. As evidências que sustentam é basicamente a ativação de área sinestésica durante o fenômeno e a inibição da ativação visual durante esse fenômeno. Tá bom? E a pergunta é, tem alguma afirmação enfática ou peremptória? Não, apenas conclusões dos registros fisiológicos apresentados. Tá? Existem algumas indicações de hipóteses para futuras pesquisas. Simplesmente assim, não há nenhuma conclusão
mais enfática em relação a isso, tá bom? Aqui eu vou mostrar alguns slides de figuras do resultado para vocês entenderem por que eu falei que teve mais ativação de uma área, menos da outra. Essa figura mostra atividades que estavam mais, digamos, ativas, ou seja, áreas do cérebro estavam mais ativas quando a pessoa estava tendo uma experiência fora do corpo, tá? Lembrando, essas áreas estavam mais ativas quando ela relatou estar realizando aquele tipo de fenômeno, tá? São áreas basicamente envolvidas com controle motor. Nós temos algumas áreas frontais, tá certo? Que envolve controle do movimento, e algumas áreas mais laterais, parietais, que envolvem regulação do comportamento motor. Então é tanto para iniciar o movimento como o controle desse movimento. Tá? Aqui vocês podem ver na figura E, figura mais embaixo, que existe uma ativação do cerebelo. Então isso mostra que houve sim percepção de movimento. Tá? Então esse é um slide básico principal. No próximo slide a gente vai ver o seguinte, essa figura mostra áreas de ativação reduzida durante o fenômeno de experiência fora do corpo. Essas áreas que envolvem a região mais de trás da cabeça é o que a gente chama de lobo occipital. São áreas de controle visual. Se essas áreas estavam menos ativadas, eu sei que aqui está vermelho, mas é só uma questão da ilustração, tá certo? Isso é para mostrar o seguinte, durante a experiência em que a pessoa sentia aquela sensação fora do corpo, a área visual estava diminuída em termos de atividade, mostrando então que ela não estava imaginando apenas visualmente. Então é por isso que você conclui que não é puramente visual, tá bom? Então, o que acontece aqui? Há algum tipo de imprecisão? Do ponto de vista neurocientífico, o artigo está claro, né? A gente poderia discutir a imprecisão da definição do objeto, mas a definição do objeto está clara perante o paradigma deles. Tá? Agora, existem algumas imprecisões, vamos pensar, sobre o fenômeno ocorrido devido ao paradigma utilizado. Porque para se identificar se o fenômeno ocorreu com separação entre corpo e consciência, deveria ter sido aplicado algum teste que comprovasse a manifestação da consciência fora do corpo. Por exemplo, colocar um objeto fora do alcance que ela pudesse ver. Claro, eu estou fazendo uma sugestão muito simples, mas veja, não há comprovação que a consciência estava fora do corpo. Isso não entra em questão nesse artigo, tá bom? Então, já que a gente está tentando dar um paradigma diferenciado, discutindo mais, a gente tem que ter mais criticidade para isso. Há coerência na conclusão? Sim. De fato, como artigo científico, o autor ele se deteve ao fenômeno estudado dentro do paradigma, com as suas definições e limites, e as definições utilizadas. Né? Nesse caso, houve coerência do pesquisador. Agora, o autor, se vocês forem prestar atenção no texto, o autor extrapolou um pouco algumas conclusões quando sugeriu que o fenômeno, como se o fenômeno tivesse base de sinestesia, aquela sensação de misturar as sensações. Mas isso foi apresentado apenas como uma hipótese na parte da conclusão. Não é bem uma imprecisão, mas digamos que ele fez uma proposição e criou uma hipótese assim, e na verdade ele deu um salto muito grande para chegar nisso. Tá? Porque precisaria aprofundar mais isso. Claro, sendo um artigo científico, é comum a gente fazer uma proposição um pouco mais larga para gerar, incomodar e permitir que você faça uma nova pesquisa para investigar isso. Tá? A gente colocou isso para ver o seguinte, existem outras possibilidades de interpretação, não só a questão da sinestesia. Tá? Mas, claro, dentro do paradigma, digamos, é uma hipótese possível. Tá bom? Agora, na próxima questão que a gente vai tentar discutir é o seguinte, é fazer um debate sobre as questões implícitas e explícitas. Importante é que eu vou começar aqui a discutir algumas coisas, a gente vai ter momentos depois para aprofundar mais, mas vamos pensar algumas coisas que eu tentei trazer, mas obviamente pode ser limitado pela minha forma de ver. É importante que vocês pensem um pouco além disso. Primeira coisa é que o paradigma convencional ele limita esse tipo de estudo, porque define o fenômeno como alucinatório. Então não há avaliação sobre a separação corpo-consciência. Outra questão é que a metodologia aplicada para a realização de um fenômeno de experiência fora do corpo, como a gente estuda na conscienciologia, não é adequada. Você viu que a pessoa tinha, basicamente, eu dizia para a pessoa, sai do corpo, conta 90 segundos e terminava o experimento. Então em 90 segundos a pessoa tinha que sair do corpo e voltar. Ou melhor, tinha que simplesmente sair do corpo. Então, quando a gente vê na conscienciologia, esse tipo de abordagem é muito reducionista, não permite expandir o tipo de fenômeno. E o fenômeno relatado se assemelha muito mais com o fenômeno de descoincidência, porque ela sentia que estava uma sensação de girar, uma sensação de expandir os limites do próprio corpo. Claro que ela percebeu, podia ver o corpo
deitado, mas a sensação principal dela era de movimento, que é comum em fenômenos de descoincidência, quando você está no balonamento, por exemplo. Então é importante pensar, será que isso é realmente experiência fora do corpo ou um balonamento? A gente tem que criar algumas hipóteses para testar, tá bom? Então vamos passar agora para o próximo slide e pensar o seguinte, qual é o seu posicionamento? Cada um tem que tentar desenvolver. Agora, no meu caso, o que é que eu pensei? A posição paradigmática que foi aplicada não permite estudar a experiência fora do corpo de fato, como a gente fala na Conscienciologia. Por quê? Define como alucinação e não se testa a possibilidade do corpo e a consciência estarem em locais diferentes de fato. A metodologia é limitada, foi apenas, depois da ressonância funcional, foi perguntado para o sujeito, você saiu ou não do corpo? Ou melhor, foi perguntado o seguinte, você teve ou não a experiência fora do corpo? Ele disse que sim, mas ele poderia não ter tido de fato. Né? Porque basicamente o que ele respondeu foi, sim, eu tive a sensação de estar além dos meus limites. Pode ser, por exemplo, uma descoincidência. Ponto 3. O artigo realmente é válido, na minha opinião, porque deu atenção a um tema como esse e ele fez uma bela revisão da literatura sobre o tema na introdução. Entretanto, é importante a gente ter crítica para saber o que de fato a pesquisa está avaliando. O nome é experiência fora do corpo, mas aqui se discutiu muito mais as sensações que a pessoa tem que não se restringem ao próprio corpo. Então, muitas vezes a gente confunde, até para a questão da mídia, quando sai, um artigo provou a experiência fora do corpo. A gente tem que ver se o artigo estudou isso ou não. Tá? Já aconteceram artigos da ciência convencional que tentou ver se havia separação corpo-consciência. Não foi o caso aqui. Tá bom? Agora a gente vai ver mais um ponto interessante em relação ao posicionamento, e é importante a gente avaliar alguns resultados que o artigo trouxe, mas pensando do ponto de vista conscienciológico. Eu falei para vocês que foi usado uma escala de aberrações visuais. Eu vou trazer aqui dois resultados interessantes para a gente discutir um pouquinho o que a gente poderia interpretar sobre a luz da Conscienciologia. Nesse tipo de escala é o seguinte, aparecia uma frase, a pessoa tem que dizer sim ou não. Tá? E poderia explicar um pouco sobre o assunto. Uma das frases que eu selecionei é a seguinte, às vezes, quando eu olho para coisas como mesas e cadeiras, elas parecem estranhas. O sujeito respondeu, ocasionalmente isso acontece e é sempre voluntário. Às vezes, tarde da noite, eu posso brincar com a perspectiva, ou seja, eu faço as coisas parecerem mais perto de mim ou mais longe. Também, às vezes, objetos comuns parecem bizarros, no sentido em que toda existência é bizarra. Uma outra frase desse questionário é o seguinte, por vezes, parece que meu corpo está derretendo no meu entorno. Ela responde, sempre acontece isso de forma voluntária. Posso sentir isso como se meu corpo estivesse entrando para baixo na minha cama. Essas duas ideias aqui têm muita relação com o que a gente estuda em Conscienciologia e Projeciologia com descoincidência. Né? No momento em que você está tendo a descoincidência para a saída do corpo, por exemplo, essa sensação de começar a afundar. Por isso que eu fiz aquela hipótese inicial de que pode ser que ela esteja vivenciando um fenômeno de descoincidência. Mas essa é uma abordagem que eu tive, a gente poderia pensar outras aqui também. Tá? Mas eu trouxe aqui para estimular um pouco o raciocínio de vocês e a criticidade. Tá? Então, por fim, a gente pergunta, será que era um fenômeno de descoincidência? É uma coisa importante para a gente pensar. Para isso, a gente precisaria trazer o sujeito aqui para estudar um pouquinho, o que não vai ser possível. Tá bom? Então, com isso, a gente discute também o seguinte. O que é que eu posso indicar para avisar mais esclarecimento sobre o tema, sobre o próprio artigo? Sobre o tema, é importante compreender a definição dada ao fenômeno relatado, que é um processo alucinatório, e analisar os limites do paradigma aplicado. Sempre que a gente estiver lendo um artigo, por mais que a gente ache que sabe exatamente o tema do artigo, procure ver na introdução qual é a definição do objeto estudado. Porque, de acordo com a definição que você der, você pode usar uma abordagem melhor ou pior, e pode chegar a conclusões também. Quando você depois tende a generalizar, isso pode ficar bastante complicado, como no caso do artigo jornalístico, quando fala que o artigo mostrou que não há separação corpo-consciência. O artigo jornalístico, certo? Sobre o artigo, a compreensão do método experimental para identificar as possíveis limitações e conclusões erradas. Sempre no artigo é importante ver o método. Quando a gente viu que durante apenas 90 segundos a pessoa fazia a experiência fora do corpo, na minha avaliação é muito limitado. É muito limitado, mas está de acordo com o paradigma da ciência convencional. Tá bom? Eu acho que com isso a gente chega ao final dessa discussão mostrando essa abordagem sobre o que o artigo científico apresentou. Tá? O importante agora é a gente tentar expandir mais, gerar discussão,
Quem lê o artigo em inglês pode trazer suas contribuições aqui na oficina de criticidade. E é importante, então, que a gente use isso não só para esse artigo, esse foi um exercício válido, mas é importante, a partir de agora, a gente trazer isso cada vez mais. Tá? Então, é importante, essa oficina serve para estimular isso. E a gente vai, então, estar disponível, a gente vai passar para novas etapas de discussão para aprofundar isso. E se vocês não concordaram com alguma dessas questões, não tem problema. A gente vai debater, de repente, vocês podem refutar qualquer coisa dessa e a gente vai expandindo. Tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês. E então nós vamos continuar com os próximos passos da oficina.